Vamos retomar, pessoal. Agora sim. E Ó, aí, tá ouvindo fui perfeito? ali, fui ali, paguei a conta da internet e agora tá tudo certo. Acontece nas melhores famílias. Enfim, mas é isso, Vitão. Vamos retomar assim nosso assunto, né? Que é Exatamente. prótese. A gente passou aí pela queixa, né, da paciente na nossa consulta. Passamos pela queixa, a gente travou um pouquinho a expectativa da paciente, né? É, Exato. Trouxe para ela para a realidade. Exatamente. A gente está falando da história clínica dela agora, né? A história detalhada de cirurgia prévia, de gestação, né? Do autoexame de mama, que é importantíssimo a gente falar, das doenças que ela tem, dos tratamentos que ela faz e também da história familiar, né? Exatamente. Tudo isso vai nortear. E aí a gente vai para o exame físico, né? A gente vai precisar examinar a paciente, né? E a gente vai ver algumas alterações. Quer acrescentar alguma coisa? Não, então, no exame físico, a gente vai ver a posição das areolas, né? A posição das areolas em relação a elas mesmas, o quão separadas elas estão, o quão caídas elas estão, né? Se a mama tem a famosa pitose mamária, se a mama é caída ou não. Vamos ver a qualidade do tecido mamário, Muito a importante. quantidade de tecido mamário que a paciente tem também, qualidade e quantidade, a elasticidade da pele. Frente a isso, Uhum. quantidade, se presença de estrias ou não, frente a isso, a gente pode sentar com a paciente e traçar um plano terapêutico. Nesse plano terapêutico, a gente vai escolher o tamanho e o formato da prótese e a cicatriz, a posição da cicatriz. Se a gente vai ter que fazer a cicatriz em T para retirada de pele, ou se vai ser só uma colocação de implante, de Isso. implante mesmo. Vitor, vou fazer uma pergunta para você que invariavelmente a gente escuta, né? Muito na nossa prática, a paciente chega e fala assim, ó, doutor, quero colocar atrás do músculo. Eu É, quero colocar atrás do músculo. Qual que é a é o sua que eu li, conduta? é o que eu li na internet, né? Que é muito bom. Então, Qual é a sua conduta em aí, relação a isso? mas assim, eu estou brincando em relação a ler na internet, mas é muito importante o que as pacientes leem, a carga que elas já chegam no consultório, né? Dá para a gente casar bastante o que elas leem com a realidade aí do corpo dela, as limitações do corpo dela. Então, é super importante. A gente casa isso e chega lá. A prótese retromuscular atrás do músculo é super importante, é um arsenal super importante que a gente tem, né, para o tratamento das mamas, mas nem sempre é o mais indicado para aquela paciente. Ó, Rodrigo, Exatamente. conversando, explicando, baseado em estudos, artigos científicos, as pacientes nunca vão pestanejar e questionar aí a nossa conduta. Exatamente. Eu acho que a gente tem que chegar sempre num consenso, explicar as vantagens e as desvantagens, né? Então, continuando o exame físico, muito importante é o pinch test. O que é isso? O que é o pinch test? É aquele pinçamento que a gente faz no polo superior da mama, para a gente. O que a gente está avaliando ali? Se aquela mama vai ter uma cobertura cutânea, gordurosa e glandular para revestir aquele implante, né? O suficiente para revestir aquele implante. Né? Porque se ela não tiver, a gente pode lançar a mão de um espaço mais escondido atrás do músculo para o implante ficar mais bem revestido, né? Mas eu Resumindo, costumo se a falar. paciente tem a pele muito fina, a gente vai precisar não colocar o implante atrás, a gente vai ter que colocar algo a mais, que no caso é o músculo, que aí a prótese fica menos aparente, menos palpável e o índice de complicações é menor a longo prazo. Assim, a gente sabe que existe muita opção do cirurgião, mas na minha prática clínica, eu costumo julgar da seguinte forma. Quando você está colocando um material que é para substituir a glândula, nada mais natural que ela fique aonde a glândula está, que é na frente do músculo. Né? Claro, a gente não pode ser sempre taxativo dessa forma. Se a paciente não tiver cobertura cutânea glandular para cobrir esse implante, a gente vai lançar mão de outros artifícios, como colocar atrás do músculo,
né, nesses casos, mas eu parto sempre dessa premissa, né? E várias outras coisas. Às vezes a paciente quer ter aquele polo superior marcado, por exemplo, né? É muito comum aqui no Brasil que a paciente queira ter aquela mama com polo superior marcado. Quando você coloca esse implante atrás do músculo, muitas vezes o músculo vai fazer uma compressão no polo superior da mama que não vai ter esse resultado. Então, essa é outra coisa a ser levada em consideração. Sim. Né? E aí a gente vai escolher o tipo de implante, o plano onde a gente vai colocar o implante, né? E o tipo de implante. A gente ouve falar aí dos redondos, implantes redondos, cônicos e anatômicos, né? Isso. Trouxe aqui um exemplo de implante anatômico. Conseguindo ver? Tá vendo, Rodrigo? Tô vendo. Então, tá, implante anatômico e o implante redondo, para os pacientes conseguirem entender aí a diferença dos implantes. Isso. O implante anatômico seria... Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo direitinho. Tudo ok? Eu tô conseguindo te ouvir. Tá. E vamos lá. Estava falando da posição dos implantes, o formato dos implantes. Eu mostrei aqui, você conseguiu ver? Quando eu mostrei? Consegui. Então. E aí a gente tem, além do formato dos implantes, o material que o reveste, né? Eu vi aqui que o Ayrton já até perguntou sobre a cobertura de poliuretano. Então, a gente tem o implante liso, o implante, né? Tá ouvindo, Rodrigo? Estou ouvindo. O implante liso, o implante de poliuretano, né? O implante... E o texturizado. Texturizado, exatamente. E o micro texturizado. Então, são vários tipos de implante que a gente tem, tá? E com eles têm uma aderência maior ao tecido, menor. Então, a gente tem aí tudo isso para trabalhar com a paciente, a queixa e a realidade do corpo dela. Vitão, vamos seguir aí para a gente começar a operar logo? Vamos. Então, assim, a gente vai escolher, claro, o tipo de implante. O revestimento do implante ele é muito importante, né? Porque é muito comum aquela perguntinha de consultório. Quer fazer para mim? Aquela pergunta assim, doutor, vou ter que trocar o implante? Exatamente. Né? Trocar o implante são 10 anos. Isso aí. O que você responde quando a paciente pergunta isso? A culpa de não ter obrigatoriamente que trocar o implante está no revestimento do implante, né? Os implantes hoje em dia, a tecnologia de revestimento, tanto a texturizada quanto o revestimento de poliuretano, nos permitem só realizar a troca do implante quando houver complicações, né? E a gente vai falar isso mais lá para frente, né? Então, assim, não significa que você vai colocar um implante e vai ficar 10 anos com ele. Você só vai trocar quando tiver complicações. Então, basicamente, o revestimento é esse. A gente viu a paciente direitinho, a gente escolheu a prótese, a gente escolheu o plano que a gente vai utilizar para colocar esse implante, né? A gente vai fazer no pré-operatório. Fazer as fotografias do pré-operatório, os exames pré-operatórios, né? Exames de sangue, exames de imagem também. Isso. Acho importante fazer ultrassom, mamografia, a depender da idade da paciente. Né, se é uma mama mais glandular, enfim, essa é a nossa parte, né? E os termos de consentimento, que são as explicações do pós-operatório para a paciente, né, para ela não ter dúvidas no pós-operatório, né? E o agendamento. A paciente voltou com os exames, e está tudo ok, a gente nos permite operar, a gente vai agendar. E aí é igual um casamento, né, Vitão? Exatamente. O paciente vai ser para sua sempre, marcou, já era. Vai ser para sua sempre, você vai ter um relacionamento aí médico-paciente eterno com ela. Marcou, vai chegar, né? A hora vai chegar. E aí vai chegar essa hora, a paciente vai estar orientada em relação ao jejum e a gente vai estar lá para operar, dentro do centro cirúrgico já, né?
que a gente tem para falar aí do intraoperatório? Dentro do centro cirúrgico, a gente tem, além do jejum, o paciente chega em jejum, a gente começa a fazer as marcações. As marcações pré-operatórias são super importantes e nela vão ser onde serão realizadas as incisões cirúrgicas. E aí, nessa marcação, a gente decide com a paciente, já estaria decidido no caso, o plano de colocar o implante, a gente marca a quantidade de pele que tem que retirar, ou onde a gente vai inserir o implante quando é um aumento mamário simples. Isso. Essa é a hora que a gente pega. Essa é a hora que a gente pega a canetinha lá e ó, rabisca, né? Exatamente. Não só as incisões, mas também os planos de descolamento, né? Às vezes a gente vai fazer alguma lipoaspiração associada da região axilar, da lateral da mama, né? Então a gente marca isso tudo. A técnica anestésica, falando um pouquinho da anestesia, vai estar discutida também no período pré-operatório, quando ela vai fazer essa consulta pré-anestésica, e independente da cirurgia que você for utilizar, você pode utilizar uma gama enorme de anestesias. Exatamente. Né? Tudo atrelado ao que você gosta de fazer, ao que você acha seguro, mas o anestesista é o profissional mais capaz para falar assim, ó, isso aqui é o melhor para o paciente, então é aquilo que a gente vai fazer. Né? E a paciente tem que concordar com isso. Né? Em relação à posição da cicatriz, isso é uma pergunta muito grande, né? Para paciente que quer fazer uma cirurgia estética, colocar um implante, e a gente tem uma gama de lugares que a gente pode acessar a mama para colocar o implante. Você quer falar um pouquinho? Eu tenho a minha preferência, que eu acho que é a preferência aí da grande maioria dos cirurgiões, que é a incisão inframamária. A incisão inframamária, para mim, né, no sulco da mama, embaixo da mama, é para mim a favorita, porque para mim fica melhor escondida no sutiã. E numa próxima cirurgia, já pensando na próxima, mesmo se você coloque por outra incisão, você vai ter que abordar ela pela inframamária. Então, o seguro morreu de velho. Né? Exatamente. Você não pode operar uma paciente e pensar que ela não possa ter novos procedimentos também. Então, isso aí que você está falando é muito importante. Eu também prefiro a incisão inframamária. Eu acho que assim, a gente tem uma visão muito boa do plano onde a gente está trabalhando, a gente consegue fazer isso com segurança. Né? A cicatriz ela fica bem escondida, mas tem um negócio que eu acho essencial, que é você não invadir a glândula mamária. Né? Então, ali por baixo da mama, você não está cortando glândula. Né? A gente está cortando pele e está cortando gordura. E a gente vai acessar a glândula por trás dela. Exatamente. Isso é importante por quê? Isso é importante por quê? Porque existem algumas bactérias, né, que podem estar contidas ali na glândula. Né? Não que você não possa cortar a glândula, porque a gente sabe que pode, e a gente faz muito também, quando a paciente precisa tirar pele, precisa diminuir um pouco o tamanho da mama, melhorar a forma, mas a gente evita, né? E aí a gente entra no local sem cortar a glândula, de forma completamente asséptica e segura, né? Falando em cortar a glândula, aí a gente já entra no segundo tipo, que é a incisão periareolar, né? A gente entra pela transição entre a areola e a pele glabra. O que é isso? A pele branca da mama mesmo, para acessar os... Oi, Vitor? Tá me ouvindo? Rapaz, a gente tá no amor e ódio. E aí, tá ouvindo? Acho que agora foi. Foi? Agora foi. Eu não tenho muito para onde correr. Ou é o 4G, ou é o 4G ou é o Wi-Fi. Eu troquei a internet para Vivo Turbo e estou usando o 4G mesmo, porque, enfim, sinal instável aqui. My fault. Mas vamos lá, tá dando para ouvir? Tá, perfeito. Tá? A gente pode usar a incisão periareolar,
a gente pode usar a incisão axilar, né, pela axila. Poucas pessoas fazem também, porque por você estar manipulando num local que é potencialmente também contaminado, né? A visualização é um pouquinho dificultada, tem algumas nuances de técnica, mas também é uma opção. Né? Tem a opção umbilical, não, já que, que cai por terra. Nunca vi fazendo, para falar a verdade. Que é só livro, né? Tem a transabdominal, que é quando usa a abdominoplastia ali para acessar, mas também é pouco utilizado, mas pode ser feito também. E a gente pode fazer as incisões para retirada de pele. Então, quando a paciente tem a mama caída, dependendo do quão caída ela está, a gente pode lançar mão de algumas incisões, né? Aquela incisão periareolar, puramente, a incisão periareolar com uma porção vertical, parecendo um pirulito, né? O T, famoso T invertido, que seria o pirulito com a porção horizontal, escondidinho ali no sulco mamário, e o L, né? Que em vez de você jogar essa cicatriz para a parte do centro do tórax, você joga só para a porção lateral, né? São casos que você pode fazer também. Tá joia? Aí a gente deu a cicatriz. Em relação ao plano, isso. Tô? Então vamos lá. Pode falar. Uma paciente magra, com a mama pequena, muito magra, que fala: doutor, eu gostaria de aumentar minha mama, mas eu gostaria de um resultado natural. O que você faria? De um resultado natural, você está falando de uma paciente magra, eu preciso saber se essa paciente ela tem... Sem excesso de pele. Mesmo com também, né? Vitor? Estou te ouvindo. Repete a pergunta, por favor. Vitor? Ficaria para ela. Isso. Na minha prática clínica, se ela não tiver um revestimento mamário, um revestimento acima de 2 centímetros, né, eu vou optar por colocar esse implante atrás do músculo. Agora, se ela tiver, sim, o revestimento mamário acima de 2 centímetros, eu vou optar por colocar esse implante, né, num local que é mais natural, ao meu ver, que é o espaço retroglandular, e há quem diga também que é o retrofacial, né, que você usa ali uma pequena face, uma membrana que tem por cima da musculatura para a gente conseguir esconder o implante. Mas basicamente, o que a paciente precisa decidir é se vai ser atrás ou na frente. Isso tem vantagens e desvantagens, né? Na frente, a gente consegue dar um pouquinho de polo superior a mais para a mama, né? Em relação à dor pós-operatória, atrás do músculo costuma doer um pouquinho mais, né? Mas é uma dor que é controlável, mas costuma doer um pouco mais, né? Tem um pouquinho mais de complicação em relação a hematoma, né, atrás do músculo, e tem o famoso dupla bolha. O famoso dupla bolha, que é o que o pessoal fala aí, que é quando esse implante ele fica aderido ao tórax, e a mama, no decorrer da idade, da própria gravidade, puxando todo o tecido para baixo, a mama cai por cima desse implante, né, o famoso dupla bolha, né, que é tão temido. Para evitar isso, colocar o implante em cima do músculo, é que há as opções aí do famoso dual plane, né, que é o plano duplo. Tá me ouvindo? Vitor? Eu estou ouvindo. Vitão? Estou ouvindo. A gente vai terminar. A gente vai acabar essa live. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Isso. Você tem alguma consideração a fazer em relação ao plano muscular? Exatamente.
Você falou praticamente tudo, né, do plano muscular. E o plano muscular tem um ponto positivo aí em relação ao subglandular, que é a menor incidência de contratura capsular, né? Tem a menor incidência de contratura capsular. Isso é verdade. E a gente vai falar sobre isso lá no final, quando a gente estiver falando um pouquinho das complicações, né? A gente operou a paciente e aí a gente vai fazer o curativo, né? Na sua prática, o que você costuma fazer de curativo para essas pacientes? Uma mama. Agora foi? Agora tá perfeito aqui para mim. Vamos lá. Vamos terminar isso, né? Falta meia hora de papo. Então, vamos lá. Eu coloco uma fita sobre a cicatriz, tá? Que pode vir associada a uma cola cirúrgica ou não. Isso vai depender da paciente adquirir, porque isso tem um preço, tem um custo. E já coloco o sutiã mamário lá na sala de cirurgia, tá bom? Quando tem corte de pele, quando tem retirada de pele, a depender, eu faço um enfaixamento e coloco o sutiã só no outro dia. Porque esse corte de pele costuma drenar um pouquinho de secreção, pode sujar o sutiã da paciente. Aí eu já tenho essa escolha aí. Acho que a gente concorda, né? Porque a gente opera de vez em quando junto. Exatamente. Mas é o seguinte, assim, quando é colocação de implante só, né, eu tendo a não utilizar curativos especiais, porque eu acho que é uma cicatriz que evolui muito bem, e ela fica muito bem escondidinha, então eu costumo fazer um curativo seco mesmo, com gaze, micropore, né, um curativo que vai ser feito no outro dia, e peço para a paciente trocar em casa. Quando é uma mamoplastia, e aí a gente precisa tirar a pele, aquela cicatriz em T, aí eu já dou essa liberdade para a paciente de querer ou não a cola cirúrgica, né, apesar de a gente não ter um posicionamento assim. Se for a paciente quer, eu deixo arbitrário, isso aí. Né? E também, na minha prática clínica, quando é só colocação de implante, eu tendo a não colocar o sutiã, desculpa, quando é só implante, eu tendo a colocar o sutiã dentro do centro cirúrgico. Né? E essa paciente vai ter alta no mesmo dia, quando é uma cirurgia simples e não é uma cirurgia combinada. Quando é uma mamoplastia, a minha tendência é de dar alta para ela também no mesmo dia, a depender de como ela evoluiu ali. Né? Para ambos os casos, se ela evoluiu com dor, né, se ela está com um pouquinho de vômito, ela está se sentindo mal, a gente tende a deixar ela um dia, não tem problema. Né? Mas quando é só colocação de implante, a maioria vai embora no mesmo dia. Com as orientações. Isso se a cirurgia foi feita de manhã, né, Rodrigo? Às vezes quando a cirurgia é à tarde, aí a gente não tem como dar alta, mas aí já é uma contraindicação anestésica, né? Por conta das medicações anestésicas, não pode ir embora no mesmo dia. Exatamente. Estão perguntando aqui, Vitor, e quando a paciente tem queloide? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar? Tá ouvindo direitinho? Eu tô ouvindo. Tá. Estão perguntando ali, quando a paciente tem queloide, né? Quando ela tem uma tendência a fazer queloides, a gente tem que discutir muito bem com essa paciente, né? Porque a chance dela fazer também uma cicatriz inestética após o procedimento é alto, né? E às vezes na balança, né, de benefício e risco, a gente tem que conversar direitinho, porque às vezes a paciente opta até por não realizar o procedimento, né? Quando essa cicatriz evolui de forma insatisfatória, não tem jeito, a gente vai tratar
com todo o arsenal que a gente tem. Né? Exatamente. Com a queloide ele pode fazer infiltrações, pode fazer laser, roller, fisioterapia, plaquinha de silicone, né? E até mesmo, às vezes, até ressecção, refazer a cicatriz, não é incomum, não. Não é incomum, não. E falando um pouquinho de exercício, movimento, o que você orienta? Vai depender, né? Uma prótese, uma incisão, uma prótese de aumento, só a prótese, o retorno às atividades físicas é bem mais precoce que quando a paciente faz um corte amplo, né? Que é o T invertido. Isso. Geralmente uma prótese simples, 45 dias, 30, 45 mais. E uma mama aí com o T invertido, 60, 90 dias. A depender de como vai evoluir a cicatriz. Isso, eu concordo com você. Até tendo a jogar, quando é a mamoplastia, quando a gente precisa tirar a pele, né, e alterar a arquitetura da mama, até tendo a deixar aí 3 meses, né, 90 dias no caso, inclusive com sutiã. Perguntaram aí se deixa o sutiã dormindo. Eu gosto de manter o sutiã para dormir também. Eu também. Tá? Não deixo não. E muitas vezes a paciente, assim, a gente até libera ela do uso do sutiã e ela se sente protegida com aquilo e quer usar, não tem problema, algumas pode pacientes usar. voltam um ano de pós-operatório usando o sutiã ainda. Isso, na hora que vai fazer o exercício físico. Falando também, né, Rodrigo, do sutiã. O sutiã é essencial para o suporte da mama e é a melhor cicatrização ali, né? Lembrando que a mama, ela tem um peso e ela vai fazer uma tensão sobre a cicatriz. E o uso do sutiã vai fazer com que a mama cicatrize por inteiro ali dentro, a união que a gente montou, né, durante a cirurgia. Então, o uso do sutiã é super importante para o sucesso da cirurgia a longo prazo. A gente recebeu 2 mensagens aí. Uma é do Léo, que falou que para dormir desloca muito, e ele sabe disso porque ele é nosso parceiro no Med Consulta. E outra é da minha esposa, Natália, que ela sabe muito bem disso porque ela já foi paciente também. Né? Então ela sabe do que ela está falando. Né? Vitor, alguma consideração? Rodrigo, a gente está respondendo a pergunta da K, que perguntou que mora nos Estados Unidos e gostaria de operar. Então a gente acabou de responder, né? Assim, não precisa ficar 90 dias no Brasil, mas uma paciente que está de fora, que vem operar, o ideal é que ela fique aqui, se programe para ficar só um aumento simples. Aí pelo menos 3 semanas. E se for uma mamoplastia, pelo menos aí 1 mês, né? 1 mês e meio aqui no Brasil. Pode ser que dê alta. Pode falar. O que você acha? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Repete a pergunta. A K mandou uma pergunta falando que ela mora nos Estados Unidos e perguntando quanto tempo ela teria que ficar no Brasil para operar as mamas. Vai depender da cirurgia que ela vai fazer, né? Eu nunca falo com a paciente quanto tempo, assim. Eu sempre falo, se tudo ocorrer bem, em tanto tempo eu te libero, né? Então, se for uma cirurgia tanto de implante mamário quanto de mamoplastia, eu costumo ser até um pouquinho mais agressivo. Se não for uma cirurgia combinada, com 15 dias a paciente evoluindo bem, eu já libero ela para voltar para casa, né, se tiver tudo evoluindo bem. Mas ela tem que ter um acesso médico lá. Né, e claro, a gente vai manter o contato aí por telefônico, tudo. Agora, assim, é um futuro que não dá para prever. Então, para quem vai fazer uma viagem internacional e vir ao Brasil só para operar, é uma decisão muito importante e a gente tem que ser muito responsável na hora de passar essa informação, porque se acontecer complicações no pós-operatório, a gente não libera, eu não libero essa paciente para voltar, então ela tem que estar ciente, ela tem que estar ciente de que isso pode acontecer, entendeu? Vitor, a gente falou aí do vou ter que trocar o implante a cada 10 anos, né? Da pergunta típica. Por que eu estou voltando nesse assunto? Porque eu queria já entrar... Rodrigo, só uma coisa. A paciente que não pergunta, eu costumo falar uma frase que algumas até ficam impactadas ali. Mas eu falo,
se você tem entre 20 e 30 anos, é praticamente assim, 100% de certeza que você vai ter que ser reoperado alguma vez na sua vida. Seja para a troca do implante, seja por contratura capsular, que a gente vai falar daqui a pouco, ou seja porque você quer, que a mama caiu e você quer refazê-la. Isso. Eu vou falar a minha opinião a respeito disso. Assim, eu não sou tão enfático assim. Eu acho que as coisas são muito dinâmicas. Entendeu, Vitor? Eu acho que assim, o desejo da paciente hoje pode não ser pode não ser uma característica dela no futuro, né? Então a gente avisa que se a paciente desejar, ela pode reoperar a mama, porque o que que acontece, né? A gente está sujeito aí à gravidade, né? E ninguém dorme de cabeça para baixo, não é isso? Exatamente. Então a tendência de tudo que está no alto, né, é cair com a gravidade. Está tudo puxando para baixo, né? E com as alterações da senilidade, né, a gente vai perdendo as proteínas de sustentação da pele, né, a qualidade da derme. Então isso se acentua assim. E com o implante ali, fazendo um peso a mais, isso vai acontecer, né? Só que na grande maioria das vezes, eu vou te falar, Vitor, a paciente ela convive com isso, ela aceita uma queda que é natural, inerente, e às vezes ela está ali em outro momento da vida dela e ela nem quer operar, né? Porque isso não é uma obrigação, isso é um desejo da paciente, salvo quando há complicações. Exatamente. Então o implante rompeu, ou teve uma contratura capsular que está causando uma deformidade ou uma dor na paciente, então a gente sempre vai optar por reoperar. E outras complicações também, as complicações mais agudas, né? Mas na hora, logo após a cirurgia, no caso hematoma, que pode acontecer tardiamente também. Pode. O famoso seroma, né? Isso. A sensibilidade areolar, que é comum, assim, que é incomum, na verdade, né? No pós-operatório, muito por causa do edema, pode ter um pouquinho, mas logo retorna, a grande maioria, até responde isso, a grande maioria retorna a sensibilidade, porque o que é isso? Quando você coloca o implante, você acaba esticando um pouquinho os nervos da região. Isso. E isso vem como uma forma, a gente chama de parestesia, uma dormência nas areolas, mas isso é transitório. Mas isso é transitório. Né? Isso. Aí você falou de contratura, né? A gente não explicou direito, né, o que seria uma contratura. Isso, faça as honras. A contratura seria uma resposta do corpo à prótese, né? Então, o próprio corpo faz uma cápsula em volta da prótese. E essa cápsula, às vezes, pode ser tão forte, que ela vai começar a comprimir a prótese. E isso pode gerar um pouco de dor aí na paciente. E a gente tem que acabar tendo que fazer um procedimento cirúrgico para resolver esse problema. Troca de implantes, retirada a contratura capsular, assim, a cápsula é um fenômeno normal do nosso organismo com qualquer corpo estranho. Então, é natural que o nosso corpo faça uma cápsula para te proteger daquele corpo estranho que é o implante. Por mais inerte que ele seja e não cause grandes problemas, o seu corpo faz uma cápsula. E essa cápsula, ela pode alterar a conformação dela, se tornar mais espessa. Existem células ali também musculares que fazem a contração dessa cápsula, e isso pode gerar deformidade e dor. E aí, quando isso acontece, é claro, a gente opta por reoperar a paciente, sempre conversando com ela. Está deformando, ela quer operar? Tem a contratura? A gente troca o implante. E é importante a gente tirar a cápsula também, né? E sempre mandar para estudo. Vitor, em relação à amamentação, né, que é uma pergunta muito corriqueira também. Fala para a gente. Só se você nunca fez nenhuma cirurgia na sua mama, você já tem uma chance aí de 80% de sucesso com a amamentação. Então, 80% só das mulheres vão conseguir amamentar. Tá? Mulheres que nunca fizeram cirurgia. Quando você faz isso cirurgia, independente de cirurgia. Independente. Quando você só coloca o silicone, sem o corte em volta do bico, tá? Essa diminui um pouco. Os estudos não ficam um pouco em cima do muro, mas próximo a 80%.
Então, não muda quase nada. Então, as que mudam, por quê? As pacientes com a mama muito pequena, faz muita pressão na prótese, isso pode levar à atrofia da glândula mamária. Mas é próximo a 80%. Já as pacientes que a gente tem que desmontar a arquitetura da mama para remontar, aí a chance cai para 40%. Diminui 50% aí. 50% a chance de você amamentar. Isso. Em geral, a cirurgia, quando você está colocando um implante e não está invadindo o parênquima mamário, né, que seria a glândula, quando você não está cortando o ducto, a chance de você ter alguma alteração na amamentação por causa da cirurgia é muito pequena, né? Ela se assemelha muito às pessoas normais. Ela se assemelha muito aos 80% que você falou. Quando você tem cortes no ducto mamário, Vitor? Estou aqui. Quando você tem cortes no ducto mamário, você pode sim alterar a amamentação, igual você falou aí, né? Cai para metade. Então, dos 80%, que seria o total que consegue esse êxito, 40% conseguiria amamentar, né? Eu acho que, assim, do que a gente pode conversar do pós-operatório é mais ou menos isso. Né? Fala o que você acha, Vitor, dos implantes. Como assim? Os implantes, o quê? Na prática, na nossa prática. Na nossa prática, o que eu acho? Vamos lá. Os implantes mamários, eles vieram para revolucionar aí a cirurgia plástica, né? Depois que a gente começou a fazer os implantes, historicamente, a cirurgia plástica, a colocar os implantes, isso veio mudar a vida e a autoestima de muitas mulheres. E com o implante, a gente consegue resultados de cirurgias estéticas e reconstrutoras, até pacientes pós-câncer, né? Bem aceitáveis, bem satisfatórios, que trazem de volta aí toda a dignidade e tudo que uma pessoa precisa aí para se sentir bem consigo mesmo. A autoestima, né? Exatamente. Rapidinho, só voltando num ponto aqui, que talvez as pessoas, algumas ouçam falar, é uma coisa chamada, que tem falado bastante, é a mamoplastia híbrida. Né? O que é isso? O que é isso? É a mamoplastia propriamente dita, né, colocação de implante com retirada ou não retirada de pele, associada à enxertia de gordura na mama. Né? Então, o que a gente consegue com isso? A gente consegue aumentar a espessura, né, da cobertura do implante e também alterar o formato dessa mama. Porque às vezes você coloca o implante, está faltando um pouquinho na parte medial. Isso. A própria lipoaspiração vai fazer você ter material, gordurinha ali, para a gente fazer uma enxertia e mudar o formato da mama. Lembrando, né, que os implantes eles são simétricos, né? Então, às vezes, a paciente tem uma deficiência na parte medial, na parte central, que às vezes só com a gordura a gente vai conseguir melhorar e dar um formato cada vez mais simétrico, bonito e anatômico aí. Isso, eu acho que a gente conseguiu destrinchar bem aí a nossa consulta, tirando os intercalços de conexão. A Regina pediu para mostrar de novo as próteses. Vou mostrar aqui. Isso. Essa seria, no caso, a prótese anatômica. Com essa prótese anatômica, a gente tem o polo superior menor. Então, a gente consegue um resultado mais natural. Essa é a prótese anatômica. Essa é a prótese, tá? Prótese redonda. E com ela, a gente consegue um polo superior melhor. E aqui é uma prótese lisa, que a gente não usa mais, que eu cortei para mostrar a coesividade do gel. Ó, se a prótese muito romper, bom, isso pode acontecer. Se a prótese romper, ó, esse silicone, ele não se espalha pelo corpo, não desce para a barriga, tá vendo? É um material aí de qualidade, tá vendo? Muito tecnológico e que foi feito exatamente para evitar complicações.
para evitar que esse silicone líquido se entremeie no meio do tecido, né? Exatamente. Igual a gente vê por aí, às vezes até de forma clandestina, as pessoas fazendo a aplicação de silicone para ter um volume, né, de silicone Isso. líquido, inclusive industrial, nas mamas, né, que às vezes é catastrófico, né, Isso de daí, forma... as pessoas têm que entender que, por que injetou silicone e teve que a cirurgia, quando você injeta silicone, não. Peso e com a consistência cada vez mais parecida aí com o tecido mamário. É isso aí, vou fazer umas considerações aqui, cara. Eu sou suspeito falar de implante mamário, né? Na verdade, os cirurgiões plásticos como um todo, porque a gente observa, assim, essa procura das pacientes não é por acaso, é porque os resultados, eles são extremamente interessantes, Sim. né? É um arsenal que surgiu aí há 60 anos atrás. A história da cirurgia plástica é uma história recente, né? Você pensa aí, há 60 anos atrás, são a geração anterior. Nossa, então assim, é uma história recente, mas que vem para revolucionar e que a gente não vê ainda um substituto para isso. O silicone, os implantes mamários, eles continuam dando bastante eficiência e ajudando muito na nossa prática como cirurgiões plásticos, né? A gente ama o que a gente faz. Exatamente. E o implante, ele ajuda muito a gente, porque a gente gosta dos resultados e a paciente também gosta bastante dos resultados, né? Tem paciente que precisa tirar a pele, tem paciente que não precisa, mas de uma forma geral é um artifício que ajuda bastante a gente a achar aquela versão da paciente que é a melhor versão dela mesma, né? Sem olhar para a amiguinha do lado, mas assim, aquilo ali, aquela sua anatomia, a gente vai trabalhar ela daquela forma e vai chegar no melhor resultado, na melhor versão de você mesmo. Não é isso? Até para a gente não ficar olhando para o outro e ter frustrações. Ok? Com a primeira coisa que a gente falou, que é com a queixa, né? A gente vai... Tá ouvindo? Tô. A gente vai trazer a queixa da paciente, conversar com ela sobre o que é possível com o corpo dela e levar a ela o melhor resultado para trazer a ela a melhor versão de si. Então, aquela primeira queixa, a gente vai trabalhar junto, aí com ela o psicológico, para ela se aceitar e a gente vai conseguir certamente chegar no melhor resultado. Vitão, foi um prazer conversar com você. Prazer. Boa noite. Viu, cara? Vamos ligar para as... Não estou ouvindo. Entendi. Vamos falar por sinais aqui. Exatamente. Tá, joia, Vitor. Só lembrando uma coisa, né? A gente do Grupo Med Plástica, a gente está nos shoppings Mochuara, né? No Shopping Mestre Álvaro, também no Shopping Praia da Costa, né? Nas clínicas da Med Consulta, tá certo? Quem precisar, não só na área da plástica, mas todas as especialidades a gente tem lá para oferecer, profissionais muito capacitados, excelentes. Tá, joia? Boa noite para você, meu amigo. A gente vai se encontrar em breve, hein? Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado por todo mundo que participou, viu? Valeu. Tchau, tchau.